Olá, amigos e amigas! Dando continuidade aos vídeos sobre a alimentação do corpo físico, vamos estudar hoje um tema referente aos alimentos funcionais. Estaremos em cada vídeo estudando um tema diferente, tendo como propósito a possibilidade de estabelecermos uma dieta ideal para cada um de nós, dependente dos conhecimentos auferidos sobre o tema. Então vamos lá. Hipócrates, nascido em Cos, no ano de 460 a.C., imaginem, e viveu até por volta de 370 anos antes de Cristo. É considerado por muitos uma das figuras mais importantes da história da medicina, frequentemente considerado como o pai da medicina. Ele explicava em sua frase célebre que a saúde se fundamenta na forma como a pessoa se alimenta. O que ele dizia? Seja o teu alimento o teu medicamento, e seja o teu medicamento o teu alimento. E esse pensamento está ainda hoje, nos dias atuais, apresentando um interesse cada vez maior. Fala-se muito sobre alimentos funcionais. E o que são alimentos funcionais? São alimentos que contêm substâncias ou nutrientes que beneficiam a saúde, seja como prevenção ou tratamento das doenças. De uma maneira geral, os alimentos funcionais são considerados promotores da saúde e podem estar associados com a diminuição dos riscos de algumas doenças crônicas. Como é que isso acontece ou pode ocorrer? Isso ocorre porque em sua composição desses alimentos são encontrados compostos bioativos, chamados compostos bioativos, capazes de atuar como moduladores dos processos metabólicos e com funções antioxidantes, prevenindo doenças crônicas degenerativas. Nós poderíamos perguntar: os alimentos funcionais seriam uma solução para as doenças? Com o aumento da expectativa de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, o crescente aparecimento de doenças crônicas na população em geral, como obesidade, aterosclerose, hipertensão, osteoporose, diabetes e câncer, está havendo uma preocupação maior com a alimentação. Hábitos alimentares adequados depende do consumo de alimentos pobres em gorduras saturadas e ricos em quê? Em fibras presentes em frutas, legumes, verduras e cereais integrais. Isto, juntamente com um estilo de vida saudável, temos que ter hábitos alimentares adequados e um estilo de vida saudável. O que é estilo de vida saudável? É aquela em que nós vamos promover a saúde através dos exercícios físicos regulares, ausência de fumo, de vícios, moderação no álcool, prática da meditação, lembram? Trabalho evolutivo espiritual e intelectual. Nós falamos sobre isso no vídeo passado. E tudo isto, hábitos alimentares adequados e estilo de vida saudável, passam a ser uma peça-chave na diminuição do risco de doenças e na promoção da qualidade de vida, desde tenridade até o envelhecimento. É fundamental isso aí. E nós estamos falando em todos os vídeos, quando nós falamos em evolução espiritual, intelectual, aquelas meditações todas, a remoção dos bloqueios energéticos, e o trabalho ascensional espiritual, a unificação das nossas energias, tudo isso somado aos hábitos alimentares adequados, nós teremos boa saúde com certeza e qualidade de vida. Evidências crescentes corroboram a observação de que os alimentos funcionais, que contêm componentes bioativos fisiologicamente, sejam de origem animal ou vegetal, podem melhorar a saúde. Não precisamos ficar radicalizados na alimentação.
Entretanto, devemos enfatizar que não há alimentos bons ou ruins, mas o que há são dietas boas ou ruins. A ênfase deve ser dada ao padrão dietético geral que nós falamos, e que seja baseado em vegetais, rico em fibras, com pouca gordura animal e que contenha pelo menos 4 a 6 porções de frutas e vegetais por dia. Também não precisamos ser tão radicais aqui, porque é muito difícil termos essas possibilidades na vida atual. Bem, nós podemos citar alguns compostos bioativos dos alimentos funcionais. Nós vamos começar a aprender alguma coisa sobre o assunto. Nós temos, primeiro, os ácidos graxos. Segundo, os oligosacarídeos e polissacarídeos. Terceiro, os fitoquímicos. 4. Compostos nitrogenados. Quinto, alimentos pré-bióticos e probióticos. Tudo isto tem a ver com os alimentos funcionais. Vamos ver cada um deles, uma definição, uma noção sobre o assunto. Então, o que são os ácidos graxos? É o grupo composto pelos ácidos graxos poliinsaturados, destacando-se as séries ômega 3 e ômega 6, encontrados aonde? Em peixes de água fria, por exemplo, o salmão, a sardinha. Temos os óleos vegetais no ômega 6, semente de linhaça, nozes e alguns tipos de vegetais. Nós vamos ver melhor isso mais à frente. Encontros relacionados com a prevenção de doenças cardiovasculares através da redução dos níveis de triglicérides e colesterol, aumentando a fluidez sanguínea e reduzindo a pressão arterial. Veja como é importante esses ômegas 3 e ômega 6. Segundo, os oligosacarídeos e polissacarídeos. Os oligosacarídeos e os polissacarídeos são conhecidos como fibra alimentar, de uma maneira geral. Os efeitos do seu uso são a redução do nível de colesterol sanguíneo e a diminuição do risco de desenvolvimento de câncer decorrentes de 3 fatores principais. Primeiro, é uma capacidade de retenção de substâncias tóxicas ingeridas ou produzidas no trato gastrointestinal durante os processos digestivos. Como reduz, segundo, reduz o tempo do trânsito intestinal, elimina todos esses tóxicos, promovendo uma rápida eliminação do bolo fecal, com redução do tempo de contato do tecido intestinal com essas substâncias mutagênicas ou carcinogênicas. E terceiro, formação de substâncias protetoras pela fermentação bacteriana dos compostos da alimentação. Vocês estão percebendo que esses 2 fatores já são fatores de promoção da saúde. Terceiro, vamos falar sobre os fitoquímicos. Os fitoquímicos são substâncias encontradas em frutas e verduras, que podem ser ingeridas diariamente em determinadas quantidades e mostram potencial para modificar o metabolismo humano de uma maneira favorável à prevenção do câncer e de outras doenças degenerativas. Alguns alimentos possuem esses compostos em quantidade maior do que outros, destacando-se as frutas cítricas, o alho, o repolho, a soja, gengibre, cebola, tomate, berinjela, brócolis, couve-flor, o arbusto Ora pronobis, a aveia, cebolinha, menta, orégano, pepino, salsa e açafrão. O Ora pronobis é riquíssimo em proteínas. Os fitoquímicos, eles ajudam na proteção das células do corpo contra os radicais livres. Daqui a pouco nós vamos explicar o que são radicais livres. Os fitoquímicos também auxiliam a aumentar os níveis do colesterol HD, que é o colesterol bom, e a diminuir os níveis do LDL, que é um colesterol ruim. Ajudam na síntese de enzimas com propriedades anticancerígenas. Conseguem neutralizar os elementos tóxicos no corpo humano, além de inibirem a formação de coágulos e inflamações causadas por micro-organismos. Olha como é importante os fitoquímicos.
E o que são os radicais livres? Vamos explicar agora. Radical livre é um átomo ou molécula a nível celular que possui um número ímpar de elétrons e ele fica instável em sua última camada eletrônica. Isso o torna instável e altamente reativo. Ele pode se ligar com outras moléculas, fazendo com que esteja sempre buscando capturar ou ceder elétrons das células à sua volta. Sob condições normais, os radicais livres são essenciais para o funcionamento do organismo, faz parte do metabolismo. Porém, quando em excesso, passam a atacar células sadias, como proteínas, lipídios e DNA, podem alterar a formatação do DNA, causando envelhecimento precoce ou doenças como câncer, por exemplo. No caso de uma grande quantidade de radicais livres, liberada pelo organismo, em diferentes situações, como por exemplo, excesso de exercícios físicos de grande intensidade e duração, exposição ao sol em demasia, fumar, ou ingerir alimentos com muita fritura e refinados, por exemplo, podem ocorrer danos, como envelhecimento precoce, doenças como Parkinson, Alzheimer, câncer, dentre outras. Os pesquisadores revelam que o segredo dos fitoquímicos está na sua propriedade antioxidante, que faz com que ele consiga eliminar algumas moléculas instáveis, como os radicais livres. Vocês vão ver que os alimentos que estamos estudando neste vídeo, eles têm, quase todos têm na sua constituição como um composto bioativo uma capacidade antioxidante de eliminar os radicais livres quando em excesso. Quando esses radicais estão relacionados com o processo de envelhecimento nos seres humanos, além de estarem envolvidos no aparecimento das enfermidades degenerativas, os alimentos ricos em fitoquímicos passaram a ser de grande importância para o consumo dos seres humanos em função dessas qualidades. Entenderam? 4. Compostos nitrogenados. Consumir alimentos ricos em compostos nitrogenados é uma forma de proteção contra carcinogênese e mutagênese. Os glucosinolatos relativos a esses compostos contêm enxofre e estão presentes em alimentos como o brócolis, o couve-flor, o repolho, o rabanete, o palmito e a alcaparra, sendo ativadores das enzimas de detoxificação no fígado. 5. Alimentos prebióticos, probióticos e simbióticos. Os prebióticos são carboidratos complexos, considerados fibras, resistentes às ações das enzimas salivares e intestinais. São resistentes. Ao atingirem o colo intestinal, produzem efeitos benéficos à microflora colônica do intestino, tornando-a saudável, induzindo efeitos favoráveis à saúde. Os prebióticos alteram o trânsito intestinal, reduzindo metabolitos tóxicos ou metabólicos tóxicos. Previnem a diarreia ou a obstipação intestinal por alterar a microflora colônica. Diminui o risco de câncer, diminui o nível de colesterol e triglicérides, ajudam no controle da pressão arterial, incremento na produção e biodisponibilidade de minerais, reduz o risco de obesidade, a diabetes insulino-dependente e a intolerância à lactose. Olha quantas coisas boas. Os prebióticos estão presentes na raiz da chicória, por exemplo, da cebola, do alho, do tomate, aspargo, alcachofra, banana verde é importante, cevada, cerveja, centeio, aveia, trigo, mel. Tudo isso faz parte dos prebióticos. Os probióticos, por sua vez, são suplementos alimentares que contêm bactérias benéficas para a melhora do balanço intestinal através da colonização do intestino por outras espécies, do controle do colesterol, das diarreias e da redução do risco do desenvolvimento do câncer.
tem a função de estimular o sistema imunológico e alterar o mecanismo microbiano que pode se tornar indesejável a nível intestinal. Os probióticos mais importantes são os lactobacilos, acidófilos, o casei, as bifidobactérias, dentre outros. Os probióticos podem fazer parte de alimentos industrializados, como leites fermentados, ou encontrar-se também na forma de pó ou cápsulas. A combinação dos probióticos com os prebióticos são chamados de alimentos simbióticos. Entenderam? Então, amigos e amigas, vamos apresentar de uma maneira mais objetiva as fontes dessas substâncias bioativas que estão presentes em vegetais e em carne animal. Nós vamos descrever e apresentar as tabelas, apresentar em forma de tabelas pertinentes a esses compostos. Assim vocês poderão fotografar, se quiserem, ou copiar as imagens e disponibilizar para estudos futuros. Nós vamos apresentar em várias tabelas, porque uma só era insuficiente na imagem que nós poderíamos ter. Vocês fotografem para fazer uma avaliação. E tem um detalhe, todos esses compostos e as fontes dos compostos, desses compostos bioativos, eles podem ser obtidos de uma forma através da agricultura, por exemplo, no caso dos vegetais, onde colocam defensivos agrícolas, e que também pode ser como se fosse um veneno para a nossa saúde. O ideal seríamos ter as fontes, esses vegetais, orgânicos, mas também o custo operacional para a aquisição desses produtos também vão elevar os nossos gastos. Então, nós temos que ter inteligência para trabalhar e escolher o melhor caminho. Então vamos lá. Nós estamos vendo nessa primeira tabela vários compostos. Temos os carotenoides, glucosinoides, ácido fenólico, estamos vendo aí os flavonoides, catequinas, aminocianinas, temos todos os oligosacarídeos e polissacarídeos, estamos vendo essa sequência. E vocês estão vendo os efeitos aí nessa tabela. Esses efeitos, na verdade, a maioria tem um efeito antioxidante, anticancerígeno, anti-inflamatório, antimutagênico, anti-inflamatório, é uma coisa muito boa. E vocês estão vendo as fontes. Temos, sempre na primeira linha eu coloco as frutas e da segunda em diante, ou terceira, os legumes, as verduras e tudo mais. Então vocês estão vendo aí, no primeiro item referente aos carotenoides, a melancia, o mamão, o melão, o damasco, o pêssego, temos a cenoura, o espinafre, a abóbora e tantos outros, o brócolis. Vocês vejam como temos aí uma listagem, temos uva, morango, em vários níveis. Vocês vão poder ter aí então uma listagem de frutas e verduras, da uva, do vinho tinto, olha lá, o chá verde, o chá preto, eu não pus o chá branco, vocês podem colocar aí também o chá branco. Temos uma série de fontes que nos permitirão a possibilidade de trabalhar a nossa saúde física à custa desses compostos bioativos. Estamos vendo até o mel, a geleia real. Tudo bem? Muito bom. Na segunda tabela que estamos vendo agora, nós temos então vários outros compostos, os fibroesteróis, fibroestrógenos, a isoflavona, temos o beta-caroteno, licopeno, isoflavonas e tantas coisas que estamos vendo, a clorofila. E todos eles têm a mesma função, diminui o LDL, aumenta o HDL, é anti-inflamatório, protege o sistema cardiovascular, protege uma série de problemas que poderemos ter, como câncer e tantas coisas outras que nos beneficiam através desses compostos bioativos, quando nós nos alimentamos dessas fontes que estamos citando aí também ao lado na tabela.
Nós temos lá, no fitoesteróis, temos os óleos vegetais, estão vendo ali? Mas eles também são ricos de ômega 6 e que eles devem ser evitados. Nós vamos falar isso num outro vídeo sobre os óleos vegetais, o que seria melhor para nós ingerirmos nesse aspecto. Os cremes vegetais também, com adição de fitoesteróis, também é interessante, mas tem muito ômega 6. Tem que ter um equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6 para a promoção da saúde. Vocês vejam que nesse item temos os legumes, as castanhas, os grãos, gergelim, semente de girassol, e temos, assim por diante, uma listagem para cada tipo de composto biotívico, as fontes que vocês estão vendo aí nas tabelas. Eu não vou ficar descrevendo tudo isso porque não vamos sair daqui hoje, né? Mas ó, o brócolis está sempre presente, a couve de Bruxelas, repolho, couve-flor, ora pronobis, tá? Nós estamos com todas as algas, temos as algas, olha, plantas marinhas, vegetais verdes, são principais fontes de clorofila. Todos esses alimentos que têm verde na sua constituição, eles são fitoquímicos, mas outras cores também estão correlacionadas a essa ação fitoquímica. Dependendo da cor do alimento, tem uma ação diferente na nossa saúde. Os fitoquímicos de cor verde, eles são altamente antioxidantes. Vocês podem entrar na internet e procurar fazer um estudo sobre os alimentos fitoquímicos e ter essa informação das várias cores e seus efeitos na saúde. Nessa outra tabela, que é a terceira já, hein? Olha lá. Nós temos o ômega 3, o ômega 6, as fibras solúveis e insolúveis, os pré-bióticos e os probióticos. E vocês estão vendo aí os efeitos de cada um desses produtos em prol da nossa saúde. Estão vendo? Então, os prebióticos e probióticos estão dizendo aí os efeitos que nós já falamos anteriormente, né? As fibras solúveis e insolúveis têm uma importante ação a nível intestinal de limpeza, de remoção das toxicidades dos alimentos que ficam ali inseridos, tá certo? Vocês vejam, nos probióticos temos lá o iogurte, o leite fermentado. No caso dos prebióticos temos a cerveja, mas vocês não vão abusar da cerveja por causa do álcool, mas pode tomar um pouquinho. Mas o ideal é ingerir prebióticos a nível matinal, no momento da manhã, no sentido de trabalharmos essa possibilidade. A banana verde é um produto interessante. Tem industrialmente, na indústria nós temos produtos prebióticos de fácil aquisição para que possamos ter a possibilidade de ingerir esses prebióticos. Também os probióticos. Eu acho que é melhor entrar na indústria adequada da marca para ter um bom prebiótico e probiótico, certo? O iogurte, o melhor, é aquele mais simples, o tradicional. Nada de iogurte com sabores e tantas coisas que eles colocam lá que a coisa começa a ficar ruim, certo? Muito bem. Agora nós vamos ver a mesma tabela das frutas, dos vegetais e de outros produtos, só que dessa vez eu estou pondo uma listagem que vocês vão poder escolher. Façam uma análise daquelas tabelas e agora vocês veem essa outra tabela e vocês têm como fazer uma lista de compras para comprar as frutas disponíveis que são ótimas como alimentos funcionais, os vegetais. Nós temos uma lista legal aqui que eu estou colocando. Mas qual é o meu objetivo? É facilitar uma listagem de compras. Vocês podem comprar melancia, mamão, melão, damasco, pêssego, uva, morango, olha lá quanta coisa, o mirtilo, ameixa. Só que tem um detalhe, isto aqui é uma lista de alimentos funcionais, mas que é genérico. Eles, de repente, podem não apresentar benefícios a quem é um diabético, por exemplo, certo? Depois nós vamos falar sobre uma dieta para diabéticos ou para quem não é diabético. Mas esta lista agora é uma lista genérica. Eu não sou diabético, então eu posso comer qualquer coisa dessa lista, certo? Aí vamos comprar o que nos agrade mais e nós podemos fazer uma listagem embasado naqueles
compostos bioativos que eu mostrei nas outras tabelas. Mas vou fazer uma listagem de alimentos funcionais para a promoção da minha saúde. Então nós estamos vendo essa tabela e estamos vendo agora a continuação dessa tabela, agora com os ômega 3, ômega 6, as fibras solúveis, insolúveis, os pré-bióticos e probióticos. Estão vendo? Veja que os ácidos graxos monoinsaturados podem ser o azeite de oliva e o azeite extra virgem. E que seja um azeite mais básico, acima de 0,5 de acidez. Tudo bem? Fotografaram todas essas tabelas? É o principal desse vídeo aqui. Tentei trabalhar algo que seja bem prático. Vocês vejam que os peixes de água fria, além daqueles que eu citei, o salmão e a sardinha, temos o arenque, o bacalhau, o atum, de livre escolha. Bem, amigos e amigas, apresentamos neste vídeo alguns conceitos sobre alimentos funcionais e as fontes desses alimentos, ou seja, uma lista de alimentos com os compostos ativos que promovem a saúde e previnem doenças. A partir desses conhecimentos, poderemos pensar em estabelecer dietas equilibradas e saudáveis para nós. Eu vou dar um belo embasamento para vocês. Logicamente, poderemos solicitar a ajuda de um profissional da saúde para esse fim. Seria o melhor caminho, pois cada um de nós temos características e condições diferentes de idade, de saúde, e que devem ser consideradas por um profissional da saúde apropriado, ok? Estaremos estudando temas nos vídeos todos aí que irão embasar as possíveis dietas que iremos adotar. Agora já estamos entendendo o que são os alimentos funcionais. E a partir daí vamos inseri-los em nossas dietas. Quando estudarmos o eicosanoides bons e maus, olha o que eu estou falando. Quando aprendermos sobre alimentos ácidos e alcalinos, alimentos anti-inflamatórios e inflamatórios e outros aspectos, como os fitatos, por exemplo, aí sim poderemos determinar uma dieta saudável, promotora da saúde e do bem-estar físico, com inteligência e sabedoria. Olha quanta coisa nos espera nos próximos vídeos. Ao final deles, nós vamos ter a chance de, conhecendo tudo isso, elaborarmos uma dieta legal para a nossa saúde. Ok? Então, amigos e amigas, por enquanto é só. Vamos que vamos! Compartilhem, inscrevam-se no canal se quiserem, mas é bom se inscrever lá, põe aquele negócio do like, porque precisamos divulgar tudo isso. Vamos juntos divulgando e praticando a fraternidade universal, que é o caminho da saúde. Vocês vejam que a alimentação é fundamental para o corpo físico, mas a prática da fraternidade universal, que é a ascensão espiritual que nós devemos alcançar para podermos equilibrar todas as partes da nossa estrutura hominal, aí nós vamos ganhar saúde com certeza. Se não, não. É a escolha de cada um. Temos que trabalhar o amor incondicional como meta. Então, meus queridos amigos, o Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. Namastê.